bem, vamos lá, meus alunos. Física, primeiro ano. Assunto importante para todos vocês, movimento uniforme. O que vocês vão pensar está nessa parte do movimento uniforme? Primeiro, observar que está associado às características do movimento e que nessa situação de movimento nós temos funções horárias com uma função horária e os gráficos associados a ela. É isso que precisa lembrar, correto? Bom, o que você precisa lembrar dessa parte de movimento uniforme? Primeiro, que trata-se de todo movimento onde a velocidade é constante, ou seja, a velocidade não muda. Não esqueça isso, tá bom? Agora, a gente sabe que tem algumas definições que, além dessa questão da velocidade não mudar, que você vai ter que saber. Por exemplo, toda vez que você fala em movimento, você está falando em espaço e tempo, lembrem disso. E quando você fala especificamente do movimento uniforme, lembrando um pouquinho espaço percorrido no tempo de movimento, você vai ter que lembrar que todo e qualquer veículo ele vai percorrer espaços iguais. Lembra que o espaço está associado àquele famoso ΔS, lembra disso? Espaços iguais em tempos iguais, correto? Nessa figura aqui nós temos basicamente uma descrição da movimentação de um objeto. Você tem, por exemplo, aqui um veículo que parte com um determinado valor de velocidade constante v da posição menos 20, posição inicial, lembra isso? Ponto de partida, posição inicial, no tempo inicial, v0, sai do menos 20, vai para o zero, do zero vai para o 20. Observa que nessa situação, a gente considerar o tempo de movimento sendo o mesmo, observa, esse veículo está percorrendo um espaço que tem o mesmo valor entre esses pontos, no mesmo tempo de movimento, de menos 20 para zero, lembra? Vamos calcular o ΔS, posição final menos posição inicial. Qual foi o espaço que ele percorreu? 20 metros. Aí, beleza, tá tudo bem? E na segunda movimentação, da posição 0 à posição 20, qual foi o espaço que ele percorreu? 20. Então, baseado na definição, percorrendo o mesmo espaço, no mesmo intervalo de tempo, a velocidade naturalmente vai ser constante. Agora, com relação à característica do movimento, lembrem, a movimentação vai ocorrer sobre o eixo de valores da matemática. Lembra, para a direita tudo é positivo, para a esquerda tudo é negativo. Tudo bem? Para a direita as posições são crescentes, para a esquerda as posições são decrescentes. Então, para a direita você diz que a camarada está em movimento progressivo e quando ele se move para a esquerda em movimento retrógrado. Tá certo? Progressivo e retrógrado tem a ver com o sentido do movimento ao longo da trajetória. Para a direita positivo, para a esquerda negativo, direita. O movimento é progressivo para a esquerda, o movimento é chamado de retrógrado. Lembre isso, por favor. Tá bom? Mas o fato é que, independente de você ter movimento progressivo ou retrógrado, se o espaço for o mesmo, o tempo for o mesmo, a velocidade vai ser constante. Para o segundo exemplo aqui, você tem o veículo indo da posição 30 para a posição 0. Vou pegar esses tempos, depois do 0 para a posição menos 30. Qual foi o espaço que ele percorreu? 30, 30. Se o tempo for o mesmo, se o tempo de movimento for o mesmo, logicamente que a velocidade vai ser a mesma. Não esqueça isso, tá bom? Lembrem isso, para que na resolução vocês consigam fazer tudo certinho, beleza? Outra coisa importante que a gente precisa lembrar, volta aqui um pouquinho, é com relação ao ponto de partida e ponto de chegada. Lembrem, os pontos de partida estão associados à posição e tempo, posição inicial e tempo inicial. Os pontos de chegada estão associados à posição final e tempo final. Lembrem, ponto de partida, valores iniciais. Aqui, ó, S0 e T0. Ponto de chegada, valores finais. Observe ST. Aqui eu coloquei para você o que representa cada termo, né? S0 é a posição inicial, T0 instante é o tempo inicial, né? É o ponto de partida, não esquece isso. E o S, posição final, e o T é o instante, o tempo final. O intervalo de tempo, que é o tempo de movimento, que se chama de ΔT, ele sempre vai ser o tempo final menos o tempo inicial. Da mesma forma, o espaço percorrido, lembra? O espaço percorrido entre duas posições, posição final menos posição inicial. Lembra que nós já estudamos velocidade média. Se a velocidade for constante, essa velocidade tem que ser a mesma em todos os pontos do movimento, de tal modo que essa velocidade média, você pode chamar de VM se quiser, e a velocidade em qualquer instante do movimento deverão ter sempre o mesmo valor, correto?
Uma outra característica importante do movimento com velocidade constante. Em cada instante e ao longo de todo o trajeto, você vai ter o mesmo valor de velocidade. E essa velocidade você calcula pegando a equação que todo mundo já conhece. Delta S sobre delta T. É o espaço percorrido dividido pelo tempo de movimento. Que a velocidade seria a posição final menos posição inicial, tempo final menos tempo inicial. Não esquece isso. Uma outra coisa importante que você não pode esquecer é que durante o movimento, a posição do objeto, a posição final do objeto muda. Se você, por exemplo, voltar aqui no slide, rapidinho, volta aqui no slide, o veículo na primeira situação saiu da posição menos 20, passou para a posição menos 10, passou para o 0, passou para a posição 10, para a posição 20, ele poderia ir para o 30 mesmo. O que você observa? Que a posição inicial, ela não muda, ela é constante, mas os valores finais podem mudar. Tá bom? Isso significa dizer que à medida que o cara está se movendo, a posição final do objeto sofre alteração. E aí, só para não esquecer, o que caracteriza o movimento, né? O que diz que o objeto está em movimento é o fato da posição final dele mudar. Se a posição final do objeto muda, o veículo está em movimento, o objeto tem movimento. O que caracteriza o movimento é a mudança de posição. Se a posição não muda, ele está parado. Se a posição muda, ele está em movimento. E aí, o que a gente pode observar? Que você tem uma função do espaço que vai estar associada a quem? Ao tempo de movimento. Ou seja, você está dizendo que à medida que o tempo for passando, como a velocidade é constante, a posição vai mudando. De onde vem essa função? Da equação da velocidade. Nessa equação você considera o tempo inicial 0, correto isso? Aí você pega esse tempo de baixo e passa multiplicando aqui, ó. Então fica V vezes T, olha que coisa bonitinha aqui, ó, igual a posição final menos posição inicial. Fechou? Aí você pega esse 0 aqui que está subtraindo, passa para o outro lado, fica somando. E quando você fizer isso, você vai ter a função que representa a posição do objeto para qualquer tempo que você tem. Um detalhe importante: se não houver movimento, a velocidade é 0. E aí, se a velocidade for 0, esse último termo desaparece e a posição final é igual à posição inicial. Observe que não tem mudança. Observe que não há movimento, não há mudança de posição. Correto? Isso é importante não esquecer. Outra coisa importante com relação ao movimento: o tempo de movimento sempre é uma defesa positiva. Não há tempo negativo, entenda isso. O espaço não. O espaço percorrido ele pode ser tanto positivo como negativo. Correto isso? Aí você pensa que vai dizer se o espaço é positivo ou negativo. O sentido de movimento. Veja bem aqui, ó. Se o veículo está em movimento progressivo, está indo para a direita. Para a direita, a posição final é maior que a posição inicial. O delta S, quando você fizer a conta, vai ser positivo. A posição final, 20 menos posição inicial. Menos 20, menos com menos dá mais, 20 mais 20, 40. Aqui vai ter uma posição, um espaço percorrido 40, positivo ou negativo? Positivo. Se ele for para a esquerda, vamos pegar a posição final para menos 30. Posição final, que é menos 30, menos posição inicial, que é 30. Então vai dar menos 30, menos 30 vai dar menos 60. Fechou? Menos 60 aqui. Vou fazer bonitinho para vocês. Menos 60. Um detalhe importante: nessa situação, o tempo é positivo nos dois casos. Não esquece. Mas o delta S pode ser positivo se o movimento for progressivo indo para a direita e negativo se o movimento for para a esquerda. Isso vai fazer com que a velocidade tenha um sinal associado a esse espaço. Beleza? Se o teu espaço ΔS for positivo, a tua velocidade automaticamente vai ser positiva. E se for negativo, a tua velocidade automaticamente vai ser negativa. E aí já tem uma outra característica: não existe velocidade positiva e negativa. A velocidade positiva e negativa, ela está associada ao sentido de movimento. A velocidade positiva está indicando que o veículo está em movimento para a direita, no sentido positivo, e a velocidade negativa está indicando que está em movimento para a esquerda, para o lado negativo da trajetória. Quando você pegar uma questão velocidades positivas e negativas, lembre que ela está associada aqui ao sentido de movimento. Lembra isso? Não esquece isso, tá bom? Outra coisa importante para vocês com relação a isso
e a análise gráfica. Os gráficos do movimento retilíneo do ângulo. Primeiro gráfico da velocidade. Lembra? A velocidade é constante. Então ela não vai mudar. O tempo passa e a velocidade continua a mesma. Observa aí. De tal modo que o gráfico da velocidade pelo tempo acaba sendo uma reta horizontal. Reta horizontal que pode ter valor positivo se o movimento for progressivo e negativo se o movimento for retrógrado. Beleza? Mas, importante, tem que ser uma reta horizontal. Então, beleza. Só pode faltar a velocidade ser constante. Uma outra situação é que, se você pegar o gráfico da velocidade pelo tempo, você pode fazer o cálculo dessa área da região localizada entre a reta e o eixo T. Matematicamente, se você fizer o cálculo dessa área, o que você vai obter? Aí é coisa simples, né? Aqui, área de retângulo, beleza? Como calcular a área de retângulo? Base vezes altura. A base vai ser o tempo e a altura vai ser a velocidade. Então, fica tempo vezes velocidade. Só que tempo vezes velocidade, se você pegar a equação da velocidade, quem é? É o espaço. Isso quer dizer que no gráfico da velocidade pelo tempo, quando você calcula a área dessa região entre a reta e o eixo T, você tem o espaço percorrido. Não é que é igual, é que o valor da área corresponde ao espaço. Isso não pode ser esquecido. Tudo bem? Lembre isso para nada própria direção. Outro tipo de gráfico é o gráfico da posição. É o gráfico do espaço em função do tempo. Aí você vai ter que lembrar, para montar o gráfico da posição, você tem que recorrer à função horária do espaço. Ó, posição final em função do tempo. Ó, a velocidade é constante, posição inicial é constante, não esqueça. Beleza? O que eu vou ter que saber para montar esse gráfico? Para montar o gráfico da posição em função do tempo. Primeiro, matemática, né? É uma função de que grau? Primeiro grau. Então já sabe que se for uma função de primeiro grau, qual tipo de gráfico que você vai ter? Uma reta. Só isso. E aí, em função disso, a tua reta pode ser crescente ou decrescente. O que significa reta crescente? O cara está se movendo para o lado positivo da trajetória. O cara está se movendo com movimento progressivo. E o que significaria o gráfico ser uma reta decrescente? Ela significa que está se movendo para o lado negativo da trajetória. Ou seja, o movimento vai ser retrógrado, indo para a esquerda. É isso. Os valores na reta crescente da posição são positivos. Beleza? Então, são cada vez maiores. O delta S aqui é positivo, não esquece isso. Vou colocar aqui para você o delta S positivo. Beleza? Enquanto que se o gráfico for decrescente, os valores da posição estarão reduzindo. Então, o que é delta S vai ser o quê? Negativo. E aí, só para não esquecer, beleza? Quando delta S é positivo, a tua velocidade é positiva. Quando delta S for negativo, a tua velocidade vai ser negativa. Aqui eu coloquei para vocês 3 gráficos para cada situação. Reta crescente, crescente, decrescente. Tá? Reta crescente aqui, posição inicial positiva. Aqui, posição inicial 0. Aqui, posição inicial negativa. Reta decrescente, posição inicial positiva. Posição inicial 0. E olha aqui que legal, posição inicial negativa. Não importa de onde comece. Se o teu gráfico for crescente, a velocidade é positiva. Se for decrescente, a tua velocidade vai ser negativa. Tá bom? Uma outra situação é matemática. Inclinação da reta. A reta, tanto crescente como decrescente, tem uma inclinação, um ângulo θ, no gráfico do espaço pelo tempo. Nesse gráfico, se você calcular a inclinação da reta, você estará calculando a tangente do ângulo de inclinação. Aí, matemática, o que é a tangente do ângulo? O cateto oposto para o cateto adjacente no teu triângulo, o cateto oposto do ângulo no espaço adjacente ao tempo. Então, delta S sobre delta T. Quem é delta S sobre delta T? Velocidade. Resumindo, se você tiver um ângulo de inclinação, calculando a tangente, você vai ter a velocidade. Agora, um detalhe interessante é que a inclinação da reta dá velocidade, não dá? Ou seja, quanto mais inclinado for a reta, maior vai ser o ângulo. E se o ângulo é maior, a tangente vai ser maior. E se a tangente for maior, a velocidade vai ser maior. Observe aqui 3 retas que representam 3 veículos em movimento. Reta
reta 1, 2, 3. Qual a mais inclinada? A reta 1. Então vai ter tangente maior. Qual a menos inclinada? A reta 3. Vai ter uma tangente menor. Resultado, a reta 1, que é de maior inclinação, vai ter maior velocidade. A reta 3, que é de menor inclinação, vai ter menor velocidade. Então, na ordem, reta 1 mais inclinada, velocidade maior, reta 2 menos inclinada, velocidade menor, reta 3 menos inclinada, velocidade menor ainda. Ou seja, a inclinação dá velocidade, mais inclinada, maior velocidade, menos inclinada, menor velocidade. E para encerrar, só um exemplo aqui para vocês, né? Um gráfico da velocidade pelo tempo. Eu peguei um detalhe interessante, eu já falei para vocês, né? Velocidade pelo tempo, você calcula a área e tem o espaço, né? Só que aqui você tem duas áreas, uma área acima do eixo, T, claramente vai ser uma área positiva, e uma área abaixo do eixo vai ser uma área negativa. O que isso está dizendo para vocês? Que aqui o teu ΔS vai ser um ΔS positivo, então o movimento é progressivo, ele está se movendo para o lado direito. E aqui, a área negativa, o teu ΔS, lembra que a área ΔS vai ser negativa e está indo para a esquerda. Então o resultado desse teu gráfico tem um movimento progressivo seguido de movimento retrógrado, ou seja, ele está indo para a direita, aí depois ele volta para a esquerda. Qual foi o espaço percorrido? A soma das áreas, mas aí tem um detalhe, né? Em módulo, tá? Não esquece, porque aqui o teu espaço vai ser negativo. Tudo bem? Tranquilo?